Já parou para pensar o que é o tempo? E como o jeito que a gente mede o tempo define a forma como a gente entende a nossa própria história? Parece uma pergunta simples, né? Mas a relação entre tempo e história é muito, mas muito mais profundo do que a gente imagina. Bora mergulhar nessa ideia? Para começar, vamos direto num ponto que, olha, muda tudo. O gênio Albert Einstein já dizia que o tempo não é esse relógio universal que funciona igualzinho para todo mundo em todo lugar. Não, ele é flexível, ele é relativo. Essa é uma ideia que a ciência moderna provou, mas a verdade é que, pode acreditar, a humanidade já sacava isso há milênios. Pois é, nossos antepassados não tinham equações complexas, nada disso. A ciência deles era olhar para o céu. Eles viam o sol nascer e se pôr, as fases da lua mudando, as estações chegando e indo embora. E foi aí que eles perceberam que o tempo estava totalmente conectado aos ciclos da natureza. Foi a partir dessa observação que a gente começou a tentar organizar nosso passado. E essa necessidade de organizar o passado, bom, isso nos leva direto para a história. Afinal de contas, para a gente poder estudar o que já aconteceu, a gente precisa de um jeito de medir isso. No fundo, a história depende do tempo para existir. E olha só que definição genial que amarra tudo isso. O historiador Mark Bloch resumiu de um jeito brilhante. A história é a ciência dos seres humanos no tempo. Ou seja, não é só sobre fatos e datas, mas sim sobre a experiência humana se desenrolando. É como se o tempo fosse o grande palco onde a peça da nossa história acontece. Só que aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a história é uma ciência que estuda o passado, será que dá para contá-la de um jeito 100% imparcial? Ou será que a forma como a gente narra o que aconteceu é sempre influenciada por quem a gente é hoje, no presente? Fica aí a reflexão. Mas agora que o negócio fica interessante de verdade. Essa nossa ideia de tempo, sabe, como uma linha reta que está sempre andando para frente, ela não é a única que existe. O tempo, na verdade, é em grande parte uma construção cultural. Sociedades diferentes, em épocas diferentes, enxergaram o tempo de jeitos completamente distintos. Para a gente entender melhor, dá para dividir essas visões em algumas caixinhas, digamos assim. A gente tem o tempo histórico, o mítico, o cíclico e o escatológico. Cada um deles é como se fosse uma lente diferente para enxergar o passado, o presente e também o futuro. Pensa assim, o tempo histórico é a nossa régua, aquela que a gente usa para botar os fatos em ordem cronológica. Já o tempo mítico é o tempo lá do comecinho, das origens, que explica como tudo surgiu através de deuses, heróis e acontecimentos fantásticos. Resumindo, um está preocupado com o quando as coisas aconteceram e o outro com o porquê de tudo existir. Aí a gente tem também o tempo cíclico. Esse é o tempo da natureza, né? Das sociedades que viviam da agricultura. As estações se repetem, o dia vira noite e depois dia de novo. É um tempo que gira em círculos. Já o tempo escatológico é o oposto. Ele é uma linha reta, com um ponto final bem definido, caminhando para um grande evento futuro, muitas vezes baseado em profecias sobre o fim do mundo. Ok? A gente já viu os conceitos, as ideias, mas na prática, como é que a gente pega essa coisa abstrata que é o tempo e transforma em algo que dá para usar no dia a dia para registrar a história? A resposta está numa das invenções mais importantes da humanidade, o calendário. E é aí que entra o calendário. No fundo, é isso, um sistema para contar o tempo. É a ferramenta que cria o que a gente chama de tempo cronológico, que permite que a gente localize qualquer evento no passado, no presente ou no futuro. Pode parecer uma coisa boba hoje em dia, mas para pensar. Sem ele, a história que a gente estuda simplesmente não existiria. E só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, dá uma olhada nesse gráfico. Se a gente pegar toda a existência humana no planeta, uns 94% de tudo isso é o que a gente chama de pré-história, ou seja, o período antes da invenção da escrita. A história registrada, com documentos e tudo mais, é só essa fatiazinha de 6% de toda a nossa jornada. É impressionante. Aqui no Ocidente, por toda a influência cultural e política, o calendário cristão acabou virando a nossa principal ferramenta para organizar o passado. Ele não só conta os anos, mas também divide a nossa compreensão da história em grandes blocos, as famosas idades, antiga, média, moderna, cada uma com as suas características. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a gente faz isso. A invenção da escrita dá o pontapé inicial na Antiguidade. A queda de Roma, em 476, marca o começo da Idade Média. A queda de Constantinopla, em 1453, inicia a Idade Moderna. E pronto, a Revolução Francesa, em 1789, joga a gente na Idade Contemporânea. Percebe? Cada um desses eventos é tipo um pilar que divide e organiza a nossa história. Mas aqui vem o pulo do gato.
É fundamental a gente lembrar que essa linha do tempo não é a única do mundo. Longe disso. Ela é uma visão ocidental da história. O calendário cristão é só um entre vários outros, e em outras partes do planeta o tempo é medido e a história é organizada de jeitos completamente diferentes. Essa tabela aqui deixa isso bem claro, olha só. Enquanto pra gente aqui no calendário gregoriano, que segue o Sol, a gente estava virando para o ano 2000, o calendário islâmico, que segue a Lua e organiza os rituais religiosos, estava no ano 1378. O calendário judaico, que conta desde a criação do mundo, segundo a Bíblia, já estava lá em 5760. Fica nítido, né? Cada calendário é um espelho de uma cultura, de uma fé, de uma maneira única de ver o mundo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, que é bem poderosa. Se o jeito que a gente conta o tempo define tão profundamente nosso passado, a nossa identidade, como será que os outros calendários definem outros mundos, outras realidades e outras histórias? No fim das contas, o tempo não só mede a história, ele a cria.